Nessa live a gente vai falar tudo sobre como funciona a bipolaridade ao longo da vida inteira no cérebro. Isso é algo que realmente existe, que não é só psicológico, não é algo aí que as pessoas têm personalidade fraca, nem nada dessas bobagens que falam por aí, né? Hoje a gente vai entender o verdadeiro funcionamento da bipolaridade ao longo da vida. E para começar, por que é que a gente sabe como é que a bipolaridade funciona ao longo da vida? Porque por mais de um século a gente não tinha nenhum tipo de medicamento para tratar a bipolaridade. Não existia tratamento, né? Não existia o remédio. Portanto, tudo que as pessoas faziam, os psiquiatras faziam, era sentar, observar as pessoas ao longo da vida e pronto, acabou. Né? Não tinha outro tratamento a ser feito. E dava para observar bem. Por quê? Porque alguns casos muito graves, como de transtorno bipolar tipo 1 na época, eram internados depois do primeiro episódio psicótico, ou depois de um primeiro episódio maníaco, ou com depressão psicótica, e ali ficava naquele hospital, naquele manicômio ou hospício, como chamava na época, a vida toda. Por quê? Porque não tinha remédio. Essa história mudou a partir de 1950, quando o lítio, que foi o primeiro medicamento na psiquiatria, passou a ser utilizado para pessoas com transtorno bipolar, com um excelente resultado, aliás. Então, antes disso tudo, já existia um psiquiatra que chamava Kraepelin. Ele é um psiquiatra que foi excepcional, excepcional. Viveu ali no final de 1800 até o começo de 1900. E ele descreveu muito bem como que funcionava a bipolaridade, o que que acontecia com cada paciente, como que isso funcionava ao longo da vida de um paciente bipolar. Então a gente tem essas descrições muito bem feitas. E hoje eu vou fazer o quê? Eu vou passar para vocês o que acontece ao longo da vida de uma pessoa com transtorno bipolar, ou seja, aquilo que a gente já sabe há muito tempo, que o Kraepelin disse, mas nós vamos dar um passo além. A gente vai entender também por que é que isso acontece hoje com a ciência moderna, onde que a gente já passou a fazer exame, onde que a gente tem exames de imagem, de ressonância funcional, a gente tem vários conhecimentos que na época não existiam e que hoje a gente tem. Então vocês vão aprender como que funciona a bipolaridade ao longo da vida, vai aprender por que que isso funciona no nível da célula do cérebro, por que é que isso acontece e vamos dar um passo além. A gente vai pegar esse conhecimento de como que a bipolaridade é ao longo da vida, por que que isso acontece e vamos tirar desse conhecimento novo aqui o que fazer para se proteger. O que fazer para você se proteger se você tem transtorno bipolar, o que fazer se você é familiar ou companheiro ou companheira de alguém com transtorno bipolar para que essa pessoa fique protegida das questões prejudiciais do transtorno bipolar. A primeira coisa que a gente tem que saber na bipolaridade, primeira coisa, ela costuma iniciar o quadro, os primeiros sintomas entre 15 e 19 anos de idade. Pode ser mais cedo, e anota aí, quem abre quadro de bipolaridade abaixo de 13 anos, em geral tem um quadro mais grave ao longo da vida. Quanto mais tarde eu abro o quadro de bipolaridade, menos grave é o meu quadro. Quanto mais cedo, mais grave é o meu quadro. Então anota aí, quanto mais tempo de doença, pior é. É algo óbvio, mas que muita gente não entende. Então, se eu começo ainda na infância a bipolaridade, existem pessoas que começam ainda na infância, eu provavelmente vou ter um tipo de bipolaridade mais grave, mais difícil de tratar. Né? E a bipolaridade pode surgir a qualquer momento na vida. Pode surgir quando tem 60 anos, pode surgir quando tem 60 anos. Não é o comum. A imensa maioria vai surgir entre 15 e 19 anos de idade. Se a bipolaridade surgiu, esse é o primeiro e o conceito mais fundamental que existe para entender a bipolaridade. Vamos lá, gente. Esse conceito se chama sensitização. Essa palavra, sensitização, significa uma coisa relativamente simples, mas que está na raiz do tratamento da bipolaridade, está na raiz de que toda pessoa com transtorno bipolar, todo familiar de alguém com transtorno bipolar, tem que saber isso aqui, explicar de cor e salteado. Vamos lá, o que é sensitização? Sensitização, que foi observado mais de um século atrás, é o que na bipolaridade? Eu tenho o primeiro episódio de humor, seja depressão, seja mania. É mais comum depressão. Existe pessoa que faz como primeiro episódio mania, mas o mais comum é depressão, 75%. Eu tenho o primeiro episódio de humor, certo? Se eu tenho meu primeiro episódio de humor, a história natural, sem remédio da bipolaridade, é o quê? Vai ter um intervalo até o próximo episódio de humor. Em geral, de cerca de 2 a 3 anos.
Então vamos acompanhar comigo. Vai pensando, a pessoa em geral vai abrir o quadro entre 15 e 19 anos de idade, vai começar os primeiros sintomas. Depois ela vai ter um primeiro episódio de humor, em geral é depressão, mas pode ser mania. E aí fica um tempo de intervalo, de 2 anos, 3 anos em média, até aparecer o outro episódio de humor. Olha a enganação. Olha a primeira armadilha que você tem. Você faz um episódio de humor, uma depressão, vai lá, começa seu tratamento, larga o tratamento, ainda fica 2 anos bem e fala, tem bipolaridade, coisa nenhuma. Esse médico não sabe de nada. 2 anos depois vem o segundo episódio. E o que é o tal da sensitização? Esse próximo episódio vai ser mais grave, mais intenso. E aí, se eu tenho um outro episódio, ele vai ser ainda mais grave. E se eu tenho um outro, ele vai ser mais grave. Sensitização é, cada novo episódio é mais grave do que o anterior. É só isso? Não é só isso. Cada novo episódio, o intervalo entre os episódios diminui. Como assim, Renato? Quer dizer que entre o primeiro e o segundo episódio vai demorar 2 anos. Entre o segundo e o terceiro vai demorar 1 ano. Entre o terceiro e o quarto, 6 meses. Entre o quarto e o quinto, 3 meses. Entre o quinto, 2 meses, 1 mês. Ou seja, cada novo episódio é mais grave em sintomas e demora menos tempo de período entre as crises. Esse é o segundo ponto da ideia de sensitização. É só isso, Renato? Não é só isso. O que mais que tem? Então, o terceiro ponto é, cada novo episódio responde menos aos medicamentos. Então, é a tríade infernal, né? É tudo que a pessoa não quer. Olha só, vamos lá de novo. Cada novo episódio, os sintomas são mais graves, cada novo episódio demora menos tempo entre as crises e cada novo episódio responde menos aos medicamentos. Então, isso é sensitização no transtorno bipolar. Mas, Renata, até onde que isso vai? Até onde que isso acontece? Até a pessoa demenciar. Ela fica um episódio emendado na outra, não sai do episódio de humor, vai ficar ou em depressão ou em mania o tempo todo, isso vai afetando a memória dela até ela demenciar. Hoje em dia tem muito? Hoje em dia não tem muito e a gente vai aprender por quê. Por quê? Porque os remédios salvam, né? O remédio está salvando seu cérebro. Mas na época que não tinha remédio, não tinha tratamento nenhum, antes de 1950, os psiquiatras observavam isso com frequência. Com frequência, pacientes com transtorno bipolar que acabavam demenciando. Um episódio atrás do outro, fazia a sensitização que eu terminei de explicar, juntava os episódios, não tinha mais intervalo entre os episódios e ficava naquela oscilação. Isso é rápido? Não é isso, vai demorar décadas para acontecer. Décadas para acontecer. É necessário, qualquer pessoa com transtorno bipolar, qualquer pessoa familiar do transtorno bipolar, precisa ter esse conhecimento de sensitização, porque aí eu vou começar a entender por que eu não posso deixar o bendito do remédio. Porque se você deixa o bendito do remédio, você volta 100 anos atrás, um século atrás, vítima da sensitização, que vai te enganar. A bipolaridade é um jogo de longo prazo. Eu falo para todo paciente meu, se você quiser tratar a bipolaridade pensando em semana, já entrou perdendo. Bipolaridade é um jogo de longo prazo, onde eu penso na estabilização em meses, onde eu quero ficar bem em anos, onde eu quero ficar bem, o meu objetivo é na próxima década sem episódio de humor. Não é melhorar em uma semana, isso não vai acontecer. Né? Por que que isso não vai acontecer? E aqui a gente vai ter a próxima explicação partindo da sensitização, tem que ter entendido isso aqui. Me avisa aqui nos comentários se não entendeu a sensitização. Se tiver entendido o que é sensitização, escreve aí. Aprendi o que é sensitização. Você vai precisar desse conceito para entender o resto. Né? Mas espera aí, por que é que isso acontece? Que negócio é esse? Por que é que acontece? Essa é a pergunta. Da pessoa com bipolaridade tem episódios cada vez mais graves, com menor intervalo entre as crises, que responde menos aos remédios. Que mágica é essa que acontece? Que é que está acontecendo isso aí? Né? É isso que nós vamos aprender agora. E é só para os fortes, já vou avisando. É só para os fortes. Por quê? Porque muita gente vai achar que é frescura, muita gente vai achar que é algo psicológico, que a bipolaridade é algo real, orgânico. Que a gente já sabe disso. Não tem nada dessas viagens que o pessoal fala de doença na alma, de a pessoa está com isso, aquilo, é fraqueza, é frescura, tem nada disso. É algo extremamente orgânico que a gente vai aprender
Como que isso funciona? Primeira coisa, por que é que existe isso? A gente já sabe que na bipolaridade existe o excesso de um hormônio chamado cortisol. Para quem não conhece, o tal do cortisol é um hormônio do estresse. Toda vez que você leva um susto, leva um medo, está estressado por causa de alguma coisa, o tal do cortisol aumenta. Então, é um hormônio que se chama cortisol. Mas o que descobriram que acontece na bipolaridade, né? O cortisol, ele está aumentado o tempo todo. Então ele fica aumentado na depressão, fica aumentado no episódio de mania, e olha só, a grande dúvida que os cientistas tiveram. Mas será que no transtorno bipolar existe um aumento do cortisol também quando ele está fora de depressão e fora de mania? Existe. Existe um aumento do cortisol fora da depressão e da mania. Está elevado. Então o que eu já começo a aprender? Né? Porque eu vou explicar para vocês como que funciona em detalhes no corpo, cada coisa dessa, e o que é que isso significa na prática, na vida real. O que eu já começo a aprender? Que no transtorno bipolar, se eu tenho bipolaridade, eu tenho cortisol elevado, mais do que as outras pessoas, o tempo todo. O que é cortisol? É o hormônio do estresse, certo? Se eu tenho um cortisol elevado o tempo todo, e não é culpa minha, isso é algo genético, né? O que eu preciso fazer? Parte do tratamento é o quê? Porque o nosso tratamento vai se basear em tudo que eu estou falando. Se eu tenho cortisol aumentado, qualquer criança sabe que o que eu vou precisar é fazer coisas que abaixam o meu cortisol, né? Vou citar só um exemplo simples. Qualquer técnica de relaxamento, qualquer técnica de meditação, de mindfulness, abaixa o cortisol comprovadamente. Então, se eu tenho um transtorno bipolar, por que é que eu preciso fazer meditação e técnica de relaxamento? Porque eu já tenho cortisol elevado no meu sangue, mesmo quando eu não estou em episódio de humor, e eu preciso abaixar isso. Se eu preciso abaixar isso, eu vou me utilizar de técnicas que abaixam isso. Meditação, atividade física, exercício de relaxamento, seja o que for, um hobby, qualquer coisa que for, certo? Então, primeiro ponto, o cortisol fica elevado. E a gente tem um segundo ponto importante, que nós vamos precisar voltar nele, que anota aí. Por que é que o bendito cortisol, o hormônio do estresse, está elevado na bipolaridade? Porque você tem uma disfunção no eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Meu Deus do céu, o que é isso, Renato? É muito simples. Hipotálamo fica lá na sua cabeça, o hipocampo, o hipotálamo, né? Lá no seu cérebro. Quando eu tenho qualquer questão de alerta ou estresse, ele é o primeiro que reconhece um alerta ou estresse, né? O meu hipotálamo. Ele manda um recadinho para uma glândula que se chama hipófise. Essa glândula hipófise manda um recadinho para minha glândula em cima do rim. E essa glândula em cima do rim faz o quê? Joga adrenalina e cortisol para o meu sangue, né? Então, que negócio é esse desse eixo hormonal? Pensa assim, é o eixo responsável por identificar estresse e alerta. Mas, Renato, eu vi um vídeo seu e parece que era o mesmo eixo da ansiedade. Parabéns, você é uma excelente pessoa que está seguindo todo o meu conteúdo, né? Exatamente por isso, e é um dos motivos pelos quais as pessoas com bipolaridade, 60% a 70%, têm crise de pânico. O que é crise de pânico? É uma hiperativação desse eixo hormonal que eu terminei de falar. Então não é surpresa nenhuma. Ah, Renato, mas se for assim, se na bipolaridade realmente tiver uma disfunção desse eixo que você está falando, hipocampo, hipotálamo, hipófise, suprarrenal, liberando cortisol e adrenalina, quer dizer então que as pessoas com bipolaridade têm mais ansiedade? Parabéns de novo, você é uma pessoa que já está começando a entender. Na bipolaridade, 50% até 80% em alguns estudos tem ansiedade junto. E aí, o grande problema tá feito. Né? Por que está feito? Se você chega lá com a crise de pânico e com ansiedade, o que é que o médico vai passar para você? Né? Vai passar antidepressivo, que é tudo que o bipolar não pode. Né? Olha como a coisa está ficando, está se desenhando. Olha como eu estou explicando por que várias coisas acontecem na vida do bipolar. Né? Da pessoa com bipolaridade. O primeiro ponto é esse. Se você tem ansiedade e bipolaridade, a maioria tem. Se você teve crise de pânico e é bipolar, 60% das pessoas com bipolaridade têm crise de pânico também. Renato, por que isso acontece? Eu que tenho psicológico fraco, é minha filha que está brigando comigo, por que isso acontece?
Não, você tem uma disfunção do eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal, liberando um excesso de cortisol, tanto na depressão quanto na mania, e inclusive nos períodos entre episódios de humor. O que já está provado, foram lá e mediram isso em pesquisas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, aprendemos o primeiro ponto do que é bipolaridade de verdade e o que significa isso. Se a gente está falando do primeiro ponto, que seria o cortisol, essa questão do estresse e tudo, seria de pensar que a sensitização passa por um outro processo, esse agravamento na bipolaridade passa por um outro processo chamado de Kindling. Ah, Renata, agora você complicou mesmo, começou a falar inglês, agora o trem pegou mesmo, né? Eu falei que era para os fortes, né? Mas eu vou explicar e vai ficar fácil. O que é esse processo? Eu já expliquei que os episódios ficam mais graves com intervalo menor e respondem menos ao tratamento. Agora eu vou explicar uma outra coisa. Vocês vão entender por que o episódio passa de provocado para espontâneo. Como assim, Renato? Que negócio é esse, né? Quando você tem seus primeiros episódios de humor como transtorno bipolar, eles em geral têm uma causa, um gatilho. Você vai ter lá com 20, 25 anos de idade, divorciou e aí começou a ter depressão. Depois você teve um assalto e você teve uma hipomania. Tá vendo que tem uma causa, tem um gatilho disparando isso daí? Só que depois de 20, 30, 40 anos de bipolaridade não tratada, o que acontece? Os episódios de humor passam a ser espontâneos. Você não precisa mais de causa, você não precisa mais de gatilho. Olha a progressão, olha isso, né? A tríade, sintoma mais grave, menor intervalo entre os episódios, além de menor intervalo, menor resposta ao remédio, e agora eu ainda estou falando que os episódios de humor passam de precisar de uma causa, de um gatilho, para acontecer do nada e espontaneamente. Olha que bagunça que vira ao longo da vida, né? E vocês vão precisar conhecer todos esses 4 processos para entender no segundo momento da aula como se defender disso, porque isso é uma realidade. Se na bipolaridade isso não é tratado, o que acontece? Isso é exatamente o que eu estou falando. Se eu trato, aí já é outra questão. Se eu trato minha bipolaridade, se eu cuido, se eu tomo medicamento, se eu faço tratamento não medicamentoso, eu corto esse processo de agravamento. Eu seguro, eu freio esse processo de agravamento, né? Ah, Renato, mas então é por isso que tem gente que não melhora da bipolaridade? É por isso. Por quê? Porque recebeu o diagnóstico tarde, já tinha usado 20 anos de antidepressivo, né? O cérebro já estava modificado e fica mais difícil de tratar. É impossível de tratar? Não, a imensa maioria vai ser possível de tratar, mas vai demorar mais. Tudo isso que eu estou falando é simples de pensar. Se eu pego uma pessoa com 20 anos, dou o diagnóstico de bipolaridade, nunca usou um antidepressivo na vida e passo o remédio, é provável que ela vai estabilizar e ficar bem com um medicamento só. Se eu pego uma pessoa com 40 anos, que já usou 4, 5, 10 antidepressivos, como aparece de vez em quando no consultório, e vou passar o remédio, não dá para ter esperança que esse cérebro agora vai ser a mesma coisa do outro cérebro. Por quê? Ponto principal que eu falei para anotar: tempo de doença. O tempo de doença é o principal preditor da gravidade e do prognóstico ao tratamento. Se eu tenho 10, 15, 20 anos de bipolaridade, 30 anos de bipolaridade não tratado, eu preciso ter paciência. Eu vejo pessoas que começaram a usar, receber diagnóstico 20 anos depois, só tratou errado com antidepressivo, recebe diagnóstico 20 anos depois, começa a usar LIT 2 meses e vem reclamando, falando que o remédio não está funcionando. Não está mesmo, vai demorar. Por quê? Porque você tem 20 anos de doença nas costas maltratada, sem diagnóstico correto, com o cérebro sofrendo. Então vai ser mais difícil, calma, tenha paciência que vai dar certo, mas vai demorar mais. É diferente se eu falar isso para uma menina de 20 anos de idade que terminou de receber o diagnóstico e não tem nada. Se demorar 2 meses ou mais, está demorando muito mesmo, concordo com você. Então eu preciso entender todo esse processo que eu estou explicando ao longo da vida para eu começar a fazer sentido do que está acontecendo. Então vamos lá. Se o primeiro motivo é a disfunção desse eixo hormonal, se o cortisol está aumentado,
O que mais que eu tenho de motivo que eu preciso? Esse ponto é importantíssimo. Olha só, neurotransmissores. Anota aí, o segundo ponto. O primeiro ponto foi o cortisol. O segundo ponto são os neurotransmissores. O que é um neurotransmissor? É uma substância que está no seu cérebro levando mensagem de um lugar para outro. Né? A gente tem vários neurotransmissores. Na bipolaridade, está alterado dois neurotransmissores, dopamina e glutamato. Anota aí, dopamina e glutamato. Dopamina não é aquele neurotransmissor da felicidade? Esse mesmo, né? Quando eu tenho muita dopamina, eu estou feliz, eu estou ativo, eu estou empolgado, né? Estou muito ativo. Uai, Renato, isso parece com mania. Exatamente. Na mania ou na hipomania, aquele episódio, o que eu tenho? Um aumento, um excesso de dopamina. Esse excesso de dopamina no meu cérebro, esse excesso de dopamina, me leva a ter os sintomas da mania. Redução da necessidade do sono, aumento de energia, impulsividade, irritabilidade. Né? Vou pesar menos as consequências, me colocar mais em risco, compro demais, sexo demais, trabalho demais, tudo é demais. Mas peraí, se eu tenho um excesso de dopamina, o que você faz na sua casa com excesso de coisas? Você joga fora. Mas se eu jogar fora a dopamina, ela vira tóxica para o cérebro. Esse é o mecanismo. E aqui a gente tem que parar e entender. A mania, o que acontece? Excesso de um neurotransmissor chamado dopamina. Se eu tenho um excesso, isso aqui, esse excesso de dopamina, o organismo pega, metaboliza isso aqui, que vira substâncias tóxicas para o cérebro. Se eu entender esse conceito, eu começo a entender um outro conceito. Porque é mesmo que existe um problema cognitivo no transtorno bipolar ao longo da vida. Por que é que a pessoa vai perdendo a memória? Por que é que a pessoa vai ficando com a sua função executiva prejudicada? Por esse mecanismo. Excesso de dopamina na mania, é metabolizado ali, vira substância tóxica e ataca a própria célula do cérebro. Mas, Renato, então a mania é pior do que a depressão? Por incrível que pareça, para a questão da memória, é. Isso já está bem provado. Quando eu tenho episódios de mania, isso prejudica mais a minha cognição, mais a minha memória, do que o episódio de depressão. Depressão também prejudica, mas a mania prejudica mais. Então, as pessoas que têm a bipolaridade, que têm muito episódio de mania, provavelmente corre o risco maior de ter problemas de memória se não parar de ter episódio de mania. Então, quando as pessoas viram e falam assim que quer voltar a ter hipomania, quer voltar a ter mania, porque ficava empolgado, ficava produtivo, etc. e tal, é porque não entende isso aqui. Então, anota para você entender e nunca mais falar essa bobagem. Ninguém quer ter episódio de mania, ninguém quer ter episódio de hipomania. Por quê? Porque isso é tóxico para o seu cérebro. As células do seu cérebro vão ficar intoxicadas pelo excesso de dopamina. E também pelo excesso do glutamato, que é um outro neurotransmissor. Esse excesso de neurotransmissores ataca a célula e começa a prejudicar a sua célula. Sua célula está começando a levar pancada por conta disso. Né? Mas, Renato, não tem nada que eu possa fazer? Tem sim. É aí que você vai anotar ali do lado. Lítio e ácido valproico, que são dois estabilizadores de humor, agem nessa toxicidade e reduzem essa toxicidade. Ah, mas o lítio não causa perda de memória? Não. Você vai parar de falar essa bobagem e você vai ensinar para quem falar essa bobagem. O lítio é neuroprotetor. Por que ele é neuroprotetor, Renata? Porque ele impede esse movimento de excesso de dopamina, metabolização, vira substância tóxica, vai na célula e mata ela. Ele impede. O lítio é neuroprotetor, não tem nada a ver com ele perder a memória. Ele está protegendo a sua memória. E já deixando claro aqui, né? Porque uma coisa que as pessoas se preocupam muito, e com razão, é o quê? Não querer, eles ouvem essa informação que o transtorno bipolar ao longo da vida perde memória, perde a cognição, função executiva, e já começa a se apavorar. Espera aí, não é bem assim. Primeiro, é só 50% das pessoas com transtorno bipolar, não é todo mundo. Tem pessoas que não vão perder função de memória, não vão perder função cognitiva, não vão perder função executiva. Né? Outras pessoas vão perder a cada novo episódio, é uma quedinha. Né? Então, não é uma coisa assim, eu tenho um episódio, de repente, pronto, eu perdi minha cognição. Não é assim. A cada novo episódio, você vai perdendo mais e mais a sua cognição. Mas, Renato, é só a cognição que eu perco?
Não, você perde funcionamento. Como que eu sei se uma pessoa está funcionando bem ou se ela não está funcionando bem? Que negócio é esse? Como que eu vou medir funcionamento de alguém? Né? É uma coisa que parece muito distante. Como que eu vou medir o funcionamento de alguém? Então, a gente já está sabendo que no transtorno bipolar tem a sensitização dos episódios, a gente já aprendeu o cortisol, a gente já aprendeu agora os neurotransmissores, o envolvimento deles, né? Da dopamina, do glutamato. Eles fazem uma coisa que a gente chama de influxo de cálcio, né? Que tem tudo a ver e a gente vai ver depois que negócio é esse, né? E agora a gente precisa ir aprender um terceiro ponto, né? Então a gente está cada vez aprendendo mais como que funciona isso. Terceiro ponto, queda da resiliência celular. Que negócio é esse, né? Vou explicar e vai ficar fácil, né? E vocês já estão entendendo como que funciona isso no nível celular do cérebro. Olha só, o que é resiliência? Pensa na resiliência como a capacidade que eu tenho de aguentar a pancada, de aguentar estresse, né? Então, tem material, como um vidro, que não é muito resiliente, qualquer pancadinha quebrou, né? Tem um tipo de material, como uma borracha flexível, que aguenta mais pancadas, então ela é mais resiliente. Então, pensa assim, resiliência é minha capacidade de me adaptar ao estresse, como ele está vindo, né? Renato, mas como você está falando de estresse na bipolaridade, né? Bastante. Você precisa aprender sobre estresse na bipolaridade. Vamos lá. Mas como que é uma célula perder resiliência? É simples. A sua célula, ela começa a aguentar cada vez menos coisas e cada vez, por coisas menores, ela começa a morrer, sofrer um processo que a gente chama de apoptose, que basicamente é a morte da célula, né? Então, se antes você precisava de um nível 10, de um nível 15 de estresse, de problema, para uma célula morrer, agora só um nível 5 de estresse ela já está morrendo. Então, eu estou perdendo a resiliência celular com todos esses processos, né? Então, ela não tem mais aquela capacidade de se adaptar às crises, né? E eu tenho uma hiperatividade do cálcio nessas células periféricas. Ah, Renato, então o cálcio está envolvido. Está envolvido. Lamotrigina, por exemplo, que é um estabilizador de humor, atua em cálcio, né? Ah, então já estou começando a entender como que os remédios atuam. Exatamente. Você entendendo os mecanismos, você entende como é que ele está atuando, né? Mas para que eu então fico usando remédio? Então você está usando remédio porque você quer frear todo esse mecanismo que eu estou te falando. Se você está usando lítio, lamotrigina, você está freando esse influxo de cálcio, por exemplo, né? Além de uma coisa que é importante, o cálcio ele vai lá e causa prejuízo na função e na viabilidade neuronal. Então, meus neurônios começam a ficar menos resilientes, começam a morrer mais fácil, né? Ah, Renato, mas você está falando como se o meu cérebro começasse a perder células, é isso mesmo? É exatamente isso. A cada novo episódio do transtorno bipolar, o seu cérebro está perdendo células e a sua célula está ficando cada vez mais fraca para aguentar as próximas coisas que vêm. Aí pronto, né? Porque olha o que está acontecendo então. E aí vocês já vão começar a enxergar algumas pessoas com transtorno bipolar que vocês já conheceram. Eu tenho um excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu posso ter um excesso de dopamina, de atividade, né? E eu, além de ter um excesso de um hormônio do estresse, eu ainda tenho uma célula que aguenta menos estresse. Olha que dobradinha mais complicada, né? E daí que vocês já vão começar a entender que no tratamento da bipolaridade eu tenho que aprender a administrar o estresse, a gerenciar crises, a parar de brigar com o companheiro ou companheira, né? A parar de causar confusão financeira, porque se eu estou sem dinheiro, eu estou estressado, aumentando ainda mais o meu cortisol. Eu preciso fazer atividades relaxantes. Então, quer dizer que pegar uma sauna, sei lá, ir conversar com os amigos no parque, isso é algo que ajuda no tratamento da bipolaridade? Ajuda e ajuda muito. Mas por quê, Renato? É só por falar? Não, porque você tem um excesso de cortisol, sua célula está aguentando menos estresse e você precisa equilibrar isso aí, fazendo atividades que são prazerosas, mas não no sentido de prazer imediato, né? Não é usar droga nem nada disso, né? A gente está falando de atividades que relaxem e reduzam o estresse. Música relaxante vai ajudar? Vai ajudar.
Eu ter um ritmo de vida menos estressado vai ajudar? Vai ajudar, porque na bipolaridade, na maioria das vezes, você tem uma instabilidade da vida, uma instabilidade dos relacionamentos, né? E tudo isso causa estresse, e é tudo que eu não preciso, de estresse, né? Então, vamos lá. A gente está aprendendo todos os mecanismos que acontecem na bipolaridade de alguém que não está tratando. Mas isso acontece em alguém que está tratando? Se tiver estabilizado, não acontece. Você para tudo isso aqui, você puxa o freio. Você puxa o freio de todo esse processo, você puxa o freio de mão de todo esse processo. Como? Com o tratamento correto. Então, se eu paro o remédio e tem uma crise e eu estou acelerando, você está acelerando o processo. Você está um carro na ladeira. Aí você coloca o tratamento, você segura o freio de mão. Aí você só para o tratamento, você entra na ladeira de novo, só que com mais velocidade. Ah, então é por isso que eu não posso parar o remédio? É por isso que você não pode parar o remédio, porque você sabe já o que está acontecendo. Estou te explicando nessa live o que acontece tintim por tintim se você não tratar. Se você trata e mantém seu tratamento, é a forma de frear. Porque eu recebi uma mensagem de alguém falando que o remédio parecia uma prisão. Eu respondi, não, o remédio é a chave que abre a sua prisão. Prisão mesmo era das pessoas com transtorno bipolar milhares de anos atrás e até 100 anos atrás que não tinha a possibilidade de usar um remédio que parasse esse processo. A pessoa não tinha que fazer, ela tinha que ficar ali sofrendo isso e o que mais que vai fazer? Não tinha como, né? O remédio é o seu melhor amigo, é a chave que liberta da sua prisão. Por isso que eu falo, em bipolaridade, conhecimento salva. Você precisa ter conhecimento, você precisa saber o que está acontecendo. Para parar de fazer bobagem, quer ficar parando seu remédio o tempo todo. Quer parar de fazer bobagem, quer ficar bebendo álcool e me perguntando se pode beber álcool ou não pode. Agora você vai aprender por que que não pode. Por que que não pode? Porque o próprio transtorno bipolar já é tóxico para o seu cérebro. Você vai fazer o quê? Você vai jogar maconha, vai jogar álcool em cima do seu cérebro, que já está baqueado? Essa é a resposta que você vai fazer? Então, eu estou te ensinando que a célula começa a ter uma resiliência menor, que os neurotransmissores estão desequilibrados, que o cortisol está aumentado, e a resposta é usar maconha, que é irritativo para o cérebro. É usar álcool, que é irritativo para o cérebro, né? Claro que você vai acelerar o processo no transtorno bipolar. Tem muita gente que reclama que não melhora do transtorno bipolar, mas não para de beber. Você não vai melhorar nunca. Por que não, Renato? Porque você está puxando o freio com uma mão e pisando no acelerador com a outra. Isso vai dar em quê? Você quer parar o processo como? Não tem jeito, você está pisando no acelerador, né? Não vai ter como. Não vai ter como. Então, vamos sair, a gente está indo lá no detalhe do detalhe para entender o motivo, o processo que está por trás do transtorno bipolar, para tirar disso lições para a nossa vida prática, para a nossa vida diária. Existe uma coisa que é chamada de neutrofina. Anota aí, né? Ele tem até um apelido. O mais abundante da neutrofina que a gente tem é uma coisa que chama BNDF. É o mais abundante no nosso cérebro. O que é que isso faz? Ele é responsável por uma neuroproteção e um efeito neutrófico. Ele basicamente ajuda a célula a crescer mais forte, saudável, a crescer. Ele é neuroprotetor, né? E aí, vocês acham que essa neutrofina está aumentada no cérebro, no transtorno bipolar, ou diminuída? A neutrofina, BNDF, que é o mais abundante, no cérebro do transtorno bipolar. O que a neutrofina faz? Aumenta, neuroprotege, ela está ali ajudando o seu cérebro a proliferar. Será que ela está diminuída ou ela está aumentada? Isso mesmo. Ela está diminuída. Ah, Renato, mas aí pronto, aí você está me sacaneando, não é possível um trem desse. É possível um trem desse. Olha o que eu estou te falando, ponto por ponto. Primeiro, cortisol aumentado, disfunção naquele eixo hormonal. Segundo, alteração de neurotransmissor, excesso de dopamina, excesso ali de glutamato, né? Terceiro, uma queda da resiliência celular, seu neurônio está aguentando cada vez menos coisas, né? E não só isso, como aquilo que poderia ajudar a crescer mais está baixo, né? Ah, Renato, mas então tá lascado, né? Agora acabou. Não, agora não acabou. Está na sua mão parar esse processo. Eu estou te explicando o que acontece com novos episódios de humor.
Eu estou explicando o que te acontece se você tiver um episódio de mania, para o remédio tem um episódio de depressão, para o remédio outro episódio de mania. Ah, Renato, mas peraí. Você quer dizer que se eu começar a tomar meu remédio certo, começar a me tratar, começar a me cuidar, nada disso acontece? Nada disso acontece. Nada disso acontece. Você freou. Agora me disse depois dessa live, você vai sair por aí falando besteira que remédio é seu inimigo, que quer deixar o remédio, que quer fazer isso. Só fala isso quem não tem conhecimento do que é bipolaridade de verdade. Quem sabe o que é bipolaridade, sabe que o remédio é o melhor amigo que existe. Joga a mão para o céu, agradecendo o primeiro psiquiatra lá, o australiano, John Cadet, pode jogar a mão para o céu e agradecer ele, que ele fez um estudo com o LIT e deu certo. É o seu melhor amigo. Remédio tem efeito colateral? Tem efeito colateral. Né? A gente precisa achar aquele que para você tem menos efeito colateral, que é a melhor adaptação para você, que você consegue tomar sem dúvida alguma. Né? A gente precisa, não estou falando que remédio é uma maravilha, né? Se fosse, né? Remédio não é droga que as pessoas usam por prazer, usa porque precisa. Né? Ninguém está usando remédio de graça porque está afim, está usando porque precisa. Né? Então, a gente precisa inverter essa lógica, e se vocês saírem daqui já sabendo disso dessa live, de inverter a lógica, parar de enxergar o remédio como inimigo e enxergar como melhor amigo, já está ótimo. Por quê? Porque as pessoas não conhecem esses mecanismos, não estão entendendo o que acontece por trás de cada episódio de humor e estão jogando jogo de curto prazo. Jogo de curto prazo você não vai chegar nunca longe. A vida é uma maratona, é uma jornada grande, a gente espera, né? Se a pessoa tem um transtorno bipolar, ela precisa entender o que aconteceu com todas as outras pessoas com transtorno bipolar lá atrás para eu me preparar, para eu não deixar que as coisas ruins aconteçam comigo, né? Bom é a gente aprender com o erro dos outros e aprender com o acerto dos outros, não ficar errando e tropeçando, errando e tropeçando. Existe uma vasta literatura de pessoas ensinando sobre isso. Você não precisa ficar errando você mesmo o tempo todo, né? Você precisa ficar testando com o seu cérebro. Mas é exatamente isso. Ter episódios de humor é testar com o próprio cérebro, porque eu estou te explicando como que isso pode piorar, né? E agora a gente tem uma outra questão, que essa vocês vão entender também algumas pessoas aí que têm, né? Quem que tem bipolaridade e tem também alguma doença autoimune junto, por exemplo, lúpus, como por exemplo várias outras doenças autoimunes, doença de Crohn, doença intestinal, hipotiroidismo, alergias, né? Quem de vocês tem também, além da bipolaridade, outras doenças como essa, né? Psoríase, urticária, hipotiroidismo e por aí vai, né? Estamos fazendo praticamente uma pesquisa durante a live, né? E vocês estão vendo como é comum. Mas peraí, é comum pessoas com transtorno bipolar também terem juntos alguma doença autoimune, alguma alergia? Extremamente comum. Ué, mas se é comum, deve ter coisa aí. Vamos pensar como cientistas, né? Se é comum assim, deve ter alguma coisa aí. E realmente tem alguma coisa aí. O que que é? Inflamação. A gente sabe hoje, e uma das linhas de pesquisa mais modernas que existem na bipolaridade, é que a bipolaridade seria como um processo inflamatório sistêmico do cérebro e do corpo. Então, como se fosse um processo de inflamação. Processo de inflamação é, inclusive, com aumento de algumas substâncias, que a gente chama de interleucina 6, interleucina 10, TNF-alfa e por aí vai. Então a gente terminou de aprender o quê? Que é por isso, por conta do processo de inflamação, que existem tantas pessoas com bipolaridade e doenças autoimunes junto. Mas espera aí, se eu sei agora que eu tenho um processo inflamatório, que essa é uma das linhas de pesquisa, como que eu faço para reduzir a inflamação? Essa é a questão. Eu posso ter sobrepeso? Não. Obesidade e sobrepeso é inflamação no corpo inteiro. É um processo inflamatório, a obesidade. Eu não posso ter sobrepeso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer atividade física? Eu preciso fazer atividade física. Porque a atividade física vai reduzir todo esse processo inflamatório. E se a bipolaridade tem um processo inflamatório subjacente, que a gente está falando,
eu preciso combater isso com alimentos pouco inflamatórios ou que combatam a inflamação. Eu preciso combater o processo inflamatório, muitas vezes, com atividade física. Eu não posso ficar com sobrepeso, com obesidade, porque isso aumenta o processo inflamatório e atrapalha o meu humor. A gente tem que saber o que acontece e aí eu sei como combater. Então, como combater? Primeiro, né? Porque a gente está aprendendo tudo isso de como funcionam os processos na bipolaridade. Agora, a gente vai precisar aprender como que eu paro tudo isso, como que eu freio isso, esse processo, como que eu fico bem, como que eu fico melhor. Existe na bipolaridade um processo de agravamento das crises ao longo do tempo, que a gente já sabe que existe, chama sensitização. As crises vão ficando, cada nova crise fica com sintomas mais graves, com menor intervalo de tempo entre os sintomas e responde menos ao tratamento. Existe também um outro processo que faz com que as crises passam de causadas com um gatilho, ou seja, eu começo a ter crise porque eu tive um divórcio, ou elas passam a ser espontâneas mais para frente na vida. Ou seja, não precisa acontecer nada e a pessoa já está dando crises. A gente sabe que a bipolaridade também, em mais ou menos metade das pessoas, começa a cada nova crise a declinar a memória da pessoa, a declinar coisas que se chamam função executiva, que é algo mais complexo, que faz com que a gente responda a situações de vida, tome decisões. A capacidade de aprendizado e cognição de forma geral vai piorando a cada novo episódio. Aprendemos que a mania é até mais tóxica para a memória, para o cognitivo, do que a depressão, apesar da depressão também ser. Quanto mais episódio de mania, mais vai cair na minha cognição. Além disso, a cada novo episódio, a gente aprendeu que cai o funcionamento da pessoa. E eu perguntei para vocês, o que é o funcionamento? Né? Funcionamento é simplesmente o quê? É minha capacidade. Vamos pensar em 3 ciclos, né? Em 3 círculos. O primeiro círculo sou eu. Então, para eu funcionar, eu preciso escovar os dentes, tomar banho, fazer comida. É as coisas que eu faço. Vou dirigir, vou trabalhar. Então, é as coisas que eu faço para minha autonomia, para minha independência. E aí eu tenho um segundo círculo de funcionamento, que é o quê? É minha relação interpessoal. É como eu me relaciono com os meus amigos, com a minha esposa, com pessoas próximas a mim. E um terceiro círculo de funcionamento é como eu estou inserido e sendo útil para a comunidade que eu estou. Né? Então é algo mais amplo. Se eu estou impactando a vida das pessoas positivamente, se eu sou um membro útil da minha comunidade. Não estou falando isso do Brasil inteiro, né? Estou falando isso da sua comunidade ali, né? Então, a gente está falando de 3 esferas de funcionamento. E a gente já sabe que o funcionamento vai caindo a cada novo episódio. E dá para entender bem por que disso, né? Aí a gente começou a aprender o detalhe do que acontece com o cérebro e por que é que tudo isso que eu estou contando de sensitização ocorre. A gente aprendeu, número 1, o excesso de cortisol que existe na bipolaridade, tanto na depressão, na mania, como nos intervalos entre os períodos de crise. Né? A gente entendeu que tem uma disfunção naquele eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, e com isso libera mais adrenalina, né? Mais cortisol no sangue. A gente aprendeu também que existe um aumento, uma desregulação de neurotransmissores, dopamina, glutamato, e esse aumento desses neurotransmissores, esse excesso, esse acúmulo, acaba sendo tóxico para as células do cérebro, causando influxo de cálcio. A gente aprendeu como os estabilizadores de humor são neuroprotetores justamente por isso. Ninguém mais vai falar a bobagem de que lítio é prejudicial para o cérebro, porque hoje a gente aprendeu que ele é neuroprotetor, está salvando a sua célula. Né? A gente aprendeu que tem uma baixa da resiliência celular com cada novo episódio e que existe uma baixa de uma neutrofina chamada BDNF, que é a neutrofina mais comum no cérebro. E, finalmente, aprendemos que existe um processo inflamatório sistêmico, que alguns pesquisadores falam que bipolaridade, na verdade, é um processo inflamatório sistêmico, e que é por isso que existe tanta comorbidade com doenças inflamatórias de maneira geral.
né? E autoimunes também, alergia, autoimunidade, por aí vai. Então, agora que eu aprendi todos os processos que estão por trás da bipolaridade, eu preciso aprender a frear. Primeiro freio de todos é o remédio. Remédio todo dia, o resto da vida. Por que o remédio é todo dia? Terminei de explicar claramente todo o processo tóxico que acontece para o cérebro. Cada novo episódio de humor, isso tudo acontece. O que a gente precisa fazer? Evitar um novo episódio de humor. Porque se eu deixo 20 anos, 30 anos de doença, a minha célula do cérebro vai estar com a resiliência celular tão baixa que vai ser muito difícil de tratar. E o episódio vai ser mais grave, vai responder menos, né? Então a gente está entendendo o porquê daquela coisa toda da sensitização. Se eu entendo tudo isso, eu entendo que o remédio é o meu amigo. O remédio é o principal amigo, porque a bipolaridade não vai embora. Diagnóstico de bipolaridade é uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle. Então, se você desejar muito forte, ela vai continuar aí. Se você usar o remédio, ela vai continuar aí. Se você parar de usar o remédio, ela vai continuar aí. Então, não adianta. Desejar forte não vai fazer ela ir embora. E você não é a única pessoa do mundo, não, que tem isso. Tem pessoas que têm diabetes mellitus tipo 1, que é desde criança que elas descobrem que tem uma doença crônica. Tem pessoas que têm pressão arterial e que são magrinhas, que fazem atividade física, mas tem genética para isso, né? Tem pessoas com lúpus sistêmico, que é uma doença terrível, né? Que também vai ter isso, né? Então você não é a única pessoa do mundo que tem uma doença que não tem cura, mas tem controle. Por quê? Porque a medicina funciona assim. A gente consegue controlar muita coisa, mas a gente cura bem pouco. Mas a gente consegue controlar muita coisa. Muita coisa, né? Bipolaridade é uma delas. Tem controle completo, né? Tem controle completo. Então, só de você fazer essa chave de virada, aqui já valeu o tempo da live. Se você faz a chave de virada e para de ficar olhando para remédio como seu inimigo e vê o quanto que ele está te salvando, o quanto que ele está protegendo o seu cérebro, porque quem é que quer ficar sem memória? Ninguém quer uma coisa dessa, né? Quanto mais eu percebo isso, mais eu vou ver com outros olhos o remédio. E parar de ficar dando murro em faca. Porque o que a maioria dos pacientes fazem é dar murro em faca. Começa a ter um episódio de humor, usa o tal do remédio. Melhora o remédio. O que faz? Para o remédio. Volta o episódio de humor, usa o remédio. O que faz? Para o remédio. Só que toda vez que você está parando o remédio, você está tendo episódio de humor, está fazendo essa cascata de coisa no seu cérebro e vai ficando cada vez pior. É por isso que eu preciso olhar para o remédio diferente, né? Eu sempre digo no meu consultório que existe um momento em que a pessoa vira uma chave. Tem pessoas que desde o começo já usam o remédio, mas é raro. A maioria das pessoas fica nessa ciranda de parar, mudar, parar, voltar, né? Até aprender um pouco mais, né? Até aprender um pouco mais, né? Então, o que eu preciso fazer? Virar essa chave. O remédio não é meu inimigo, o remédio está aqui para neuroproteger. E por que ele está me protegendo? Ah, porque o Renato falou lá na live que acontece isso e isso, e eu não quero que isso aconteça com o meu cérebro, né? Ah, mas será que acontece mesmo? É só ir ler o CELAT de 100 anos atrás, não precisa confiar em mim. Estava lá certinho, tudo, né? Tudo certinho, explicando o que acontecia com o transtorno bipolar sem remédio, né? E se eu estou entendendo os mecanismos, eu vou combater um por um desses mecanismos. Como que eu vou combater isso? A atividade física. A atividade física combate inúmeros desses problemas que eu estou falando. Ele combate um processo inflamatório sistêmico demais. Tanto é que você vai ver que na imensa maioria das doenças autoimunes, né, da obesidade, o que o médico fala para você? Vai fazer atividade física. Por quê? Porque a atividade física combate tudo isso, né? Sem contar que libera endorfina no cérebro, que está combatendo esse processo também. Quer ficar bem? Precisa de atividade física. Terceiro, super importante, sem isso aqui não vai. Regularidade no sono. Regularidade no sono. O sono é um processo ativo do cérebro, não é passivo. Muita gente acha que você dorme, apaga e não acontece nada. É óbvio que a natureza não ia fazer isso. Você passa 1/3 da sua vida dormindo.
Você acha que a natureza ia fazer isso à toa, que isso não é importante, né? Não existe nenhum animal na Terra que não dorme. Todos os animais, por mais simples que sejam, têm um período de dormir ou de hibernação. Existe um motivo para isso. Na bipolaridade, está extremamente associada à alteração de ritmo circadiano, trocar dia pela noite, e dormir em horários irregulares, redução da necessidade do sono, né? Durante uma mania, durante uma hipomania. E acontece também, e algumas vezes, de ter uma depressão com hipersonia, uma depressão que a pessoa dorme 12, 14 horas por dia, né? Então, o contrário da mania, que reduz, é a hipersonia na depressão, que é algo meio característico da bipolaridade, da depressão bipolar. Não é só a depressão bipolar que tem isso, mas tem muito na depressão bipolar. Uma desativação, né? Então, o que a gente precisa? Terceiro ponto para parar todos esses processos. Sono regular. Deita na mesma hora, acorda na mesma hora. Se você toma o seu remédio certinho e seu sono é bagunçado, não vai funcionar. Vai funcionar muito pouco, né? Alguma coisa funciona, mas funciona pouco, né? Precisa ajustar o seu sono para que isso ocorra. Precisa ajustar o seu sono, né? Então, o que mais que a gente precisa ver além disso? A questão do álcool e das drogas. 60% das pessoas com transtorno bipolar têm problema com álcool e com droga. O álcool e as drogas vão ficar irritando o seu cérebro, processo inflamatório, aumentando cortisol. Não só isso, como acontecem algumas alterações neuroanatômicas depois de um tempo, né, que basicamente é um alargamento do ventrículo, um aumento da amígdala, um espessamento do córtex pré-frontal, uma diminuição, na verdade, do córtex pré-frontal. Você tem uma diminuição de uma parte que se chama cingulado anterior. Você tem várias alterações estruturais mesmo, neuroanatômicas do cérebro, depois de muitos anos de doença, né? E o álcool e as drogas está extremamente ligado a uma bipolaridade sintomática que não trata. E aí, por estar sentindo aquela agonia, aquela complicação, aquela alteração de humor inteira, o que a pessoa faz? Ela vai, corre no álcool, na droga, o álcool na droga piora isso, e aí ela corre mais no álcool, aí que piora mesmo, e eu fico nesse ciclo vicioso, que faz a bipolaridade não melhorar nunca, né? Qual que é o outro ponto? A alimentação. Como eu falei para vocês, do processo inflamatório, né, sistêmico que existe, precisa ter uma alimentação saudável, né? Então a gente vê que muitas das coisas que eu estou falando aqui, né, são coisas para todo mundo, todo ser humano precisa disso. Mas se você tem um transtorno bipolar, você tem uma obrigação maior, você tem uma necessidade ainda maior de toda essa vida saudável. Porque isso vai ajudar demais, 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 né? A parar todo o processo que eu estou te falando, né? E parar toda essa questão da sensitização, desse agravamento, né? Outra questão são atividades relaxantes, seja o que for relaxante para você. Meditação já está provado que funciona muito bem. Qualquer técnica de relaxamento que você faça vai funcionar, né? Por quê? Porque vai abaixar o primeiro processo que eu expliquei, do cortisol, abaixa o processo inflamatório, aquele excesso que a gente tinha conversado. Tudo isso vai funcionar, vai melhorar muito e você vai frear esse processo. A condição de transtorno bipolar, ela exige que você conheça, ela exige que você tenha conhecimento. Porque se você tem hoje uma amidalite bacteriana, eu te dou um antibiótico, te mando para casa, você usa um antibiótico e acabou, está resolvido. Bipolaridade não é isso. Eu tenho que saber uma série de coisas para que eu consiga aceitar o diagnóstico, entender o diagnóstico e finalmente controlar a doença, né? Então eu passo a controlar as minhas emoções, não as minhas emoções a me controlar a minha vida e a destruir minha vida, né?